Olá, estamos aqui no primeiro episódio do webinar Mulheres na Logística. Eu sou Clarice Echeverri, sou cofundadora e CEO da Aérea. Estou muito animada em abrir o nosso evento com uma data comemorativa, dia 19 de novembro, Dia do Empreendedorismo Feminino. Estamos aqui com Helena Liso e vamos começar esse bate-papo. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Clarice. Obrigada, pessoal, também por me receber aqui hoje. Helena, a gente não se conhecia, então queria te dar parabéns pela trajetória. Achei muito admirável a sua carreira e o nível de experiência e diversidade de experiências que você teve também. Conta pra gente quem é a Helena e, em alguns minutinhos, fala da sua trajetória até aqui, até chegar na Lalamove. Obrigada. Bom, sou Helena, eu sou nascida e criada em São Paulo, uma paulistana, assim, que fala com sotaque de paulistano mesmo, então vocês vão me escutar ao longo desses próximos minutos. Eu sou mãe de um menino lindo que vai fazer 7 anos agora, no próximo mês, e realmente tem uma trajetória bastante diversa. Eu sou formada em administração e mestre em economia, e eu comecei a minha carreira, na verdade, no mercado financeiro. Antes de me formar, de fato, eu trabalhava em mesa de operações para petróleo, dólar, aquela loucura completa do mercado financeiro. Passei por várias empresas grandes, multinacionais, na área financeira sempre. E tirei um sabático com terceiras intenções, eu diria, quando eu fui estudar gastronomia e trabalhei com isso, de fato. Trabalhei num restaurante Michelin em Londres, onde eu fiquei por um bom tempo, voltei para o Brasil, cheguei a trabalhar com isso, mas o mundo corporativo, ele me chama puxa. bastante, ele puxa por vários motivos, mas ele puxa, e eu acabei retornando para a área financeira. Eu virei controller num grande grupo empresarial no Sul, e aí resolvi voltar para São Paulo, e aí o bichinho da startup que me picou dessa vez, e aí comecei a minha carreira nas empresas de tecnologia, até chegar na Lalamove, sempre ocupando a área financeira, né, a cadeira de head de finanças. E aí há 2 anos atrás topei não, né, assim, eu me candidatei para esse desafio, eu aceitei a oferta. Que legal. Mas eu comecei a me preparar realmente para assumir alguma coisa maior. A área financeira é uma área da qual eu gosto muito, mas eu entendia que eu tinha um potencial para mais coisas, né. Então eu comecei a me preparar no meu último ano como head de finanças, para assumir alguma outra coisa, fosse dentro da Lalamove ou não, e apareceu a oportunidade de assumir a operação do Brasil. Prestei todo o processo com as outras pessoas do mercado. Ai, que bacana, parabéns. E fui selecionada, e estou aqui há 2 anos, então, como diretora-geral da Lalamove Brasil. Então, além do bichinho da startup, o bichinho da logística também te O picou. bichinho da logística me picou. Desde cedo, na verdade. A minha primeira experiência, ela foi numa área financeira para logística. Então, eu era responsável por fazer toda a análise de custo logístico, de avaliação dos centros de distribuição, dos parceiros logísticos. Isso sempre teve muito presente no meu dia a dia. Eu gosto muito de olhar para essa dinâmica de como o produto chega até o final. Isso me fez sair, inclusive, do mercado financeiro, porque você está ali tratando de uma coisa que não é uma entrega, né? Sim. Você está tratando de uma commodity, de algo que está sendo ali negociado na bolsa de valores, sei lá, na bolsa de sei lá onde. E aquilo você nunca vai ver de verdade. Então eu queria muito ir para a indústria para entregar alguma coisa. Então acho que essa entrega final para o consumidor final, ela sempre fez parte do meu ciclo e da minha vontade de trabalhar e de oferecer a minha experiência, a minha produtividade para alguma empresa. E isso tem tudo a ver com logística, né? Eu acho que não tinha como eu sair desse mundo. Muito legal, muito bacana. E a Lalamove tem um princípio, um propósito estrutural muito interessante, que é a democratização das entregas rápidas. E dentro desse conceito, nessa posição que você está, como está sendo pintar o Brasil de laranja, Helena? Eu acho o máximo
esse slogan que esse a gente slogan usa. da empresa. É muito bom. A gente chegou no Brasil em 2019, e desde então, assim, a gente viu muitas coisas acontecerem no mercado nacional, em todos os mercados, na verdade, né? A gente foi afetado por uma pandemia que colocou muitas pessoas em situações extremamente desafiadoras e difíceis, né? No começo de 2020. Então, a gente tinha acabado de chegar no Brasil. Mas trabalhar pela democratização da logística sempre foi o nosso principal objetivo aqui dentro. Então, a Move ela existe há 10 anos já, foi fundada em Hong Kong. Estar acessível, ser disponível para qualquer pessoa, qualquer empresa, seja ela do tamanho que for, sempre foi o nosso objetivo. Mostrar que a logística de última milha, né, a entrega sob demanda, ela está aí. Ela está aí para você também. Ela não está aí só para você, grande e-commerce, grande marketplace, grande corporação que precisa usar isso e vai usar parceiros que você nem conhece o nome. Não, a gente está aqui. Você pode baixar o aplicativo e usar a qualquer momento. E eu acho que isso permite que a gente pinte o Brasil de laranja, porque a gente não está escondido atrás de uma grande corporação usando a gente está aqui para qualquer um que precise usar esse serviço e se conectar a milhares de motoristas parceiros que vão fazer uma entrega no mesmo dia. Isso é muito bacana e traz, acho que como executiva, um gostinho a mais, né? Porque você tem a condição de transformar a vida de muitas pessoas. E falando de empreendedorismo feminino, eu tenho certeza que tem muitas empreendedoras femininas que devem usar o aplicativo e muitas outras que ainda virão, né? Então, eu acho isso muito bacana, Helena. Sobre carreira, né? Você trilhou uma carreira de muito sucesso e seguindo por caminhos distintos, desbravando, enfrentando, se aventurando. Quais foram os principais desafios que você encontrou como mulher para chegar onde você chegou? Você tem algo que você consiga contribuir com a gente nesse sentido de experiência pessoal? Olha, tem muitas. Eu acho que eu passei por grandes clichês da vida de uma mulher na sua carreira. Eu fui demitida logo depois que eu voltei de licença maternidade. Deixei de ser promovida porque tinha um outro homem também para ser promovido. Eu passei assim por coisas que eu realmente acho que muitas mulheres seguem passando, infelizmente, hoje. E eu ainda não vejo um caminho tão fácil assim para a gente no futuro, né? Mas eu acho que eu nunca desisti. E essa foi a principal fonte, assim, de conseguir realmente traçar uma carreira focada em me desenvolver e crescer profissionalmente. Eu acho que os desafios maiores, eles acontecem, com certeza, quando você acaba não tendo, seja uma estrutura na empresa, seja uma estrutura fora da empresa que te permita ir atrás dessas coisas. E eu também passei muito por isso, de ser muito questionada de por que eu não estava em casa na hora, por que eu só trabalhava, por que eu estava em casa com um filho pequeno e ficava ali no celular trabalhando, né? Por que eu tinha que viajar tanto? Esse famoso equilíbrio, né? Exato. Entre a vida pessoal e a vida profissional. E aceitar que a gente vai falhar em alguma coisa, né? E às vezes a gente vai falhar na nossa vida pessoal. E tá tudo bem. Se a gente tem um objetivo maior, eu acho que isso sempre me guiou bastante. Ter um objetivo maior, independente da área que fosse. Podia ser profissional no momento, pessoal em outro momento. Podia ser, assim, um objetivo bobo, como planejar uma viagem. E algumas outras coisas vão cair. E tá tudo bem. Sem dúvida, e tá tudo bem, E tá né? tudo bem. É isso aí. A gente recolhe depois, entendeu? Acho que mulher é resiliente por natureza e aprende a ser flexível por necessidade, né? Então, não poderia compartilhar mais da tua opinião. Falando um pouco sobre representatividade e diversidade, sobre a questão da presença feminina no universo do trabalho,
Tem uma pesquisa interessante realizada pela Lean In, que é uma instituição que trabalha pela igualdade de gênero em parceria com o McKinsey, e eles identificaram que 20% das mulheres elas pontuam flexibilidade como algo extremamente desejável no ambiente de trabalho. E se essas mulheres da pesquisa fossem filtradas para aquelas com filhos pequenos, então esse percentual aumentaria exponencialmente. Olhando mesmas fontes de publicação sobre o tema, elas identificaram que em 2022 apenas 20 a 30% das trabalhadoras no setor de logística eram mulheres, né? Dos trabalhadores eram mulheres. E esse percentual me chamou a atenção, eu achei baixo, porque na Aérea, que é a empresa que eu gerencio, nós atendemos no setor logístico principalmente empresas de varejo, empresas de e-commerce, ou até operadores logísticos, transportadores, mas grandes tomadores de espaços logísticos, né? E esse percentual me pareceu baixo. E aí, conversando com alguns clientes, eu identifiquei que nesses setores onde a Aérea atua mais fortemente, 40% a 50% das mulheres já compõem a força de trabalho, que é um percentual maior. Eu achei interessante essa diferença de estatística, né? Qual que é a tua visão sobre essa questão da representatividade, da participação das mulheres no setor? Eu acho que a gente não pode esquecer que o setor de logística ele é muito amplo, né? E existem os setores de logística mais tradicional. Então, a gente pensa em logística rodoviária, logística ferroviária, logística marítima. Eu acho que a gente olha para quem trabalha efetivamente transportando carga, e esse percentual de mulheres transportando carga, ele é muito menor, porque ele exige que essa pessoa esteja ausente, né, do seu lar por muito tempo. Ele exige até uma necessidade física, né, de se doar fisicamente para colocar a carga, tirar a carga de dentro dos veículos. Mas eu acho que esse setor mais novo da logística, ele permite a entrada de mulheres em muitos níveis, seja dentro do escritório, seja fora do escritório, num centro de distribuição, ou realmente fazendo o transporte da carga. Então, eu ainda vejo essa dualidade do setor de logística e entendo sim que, né, 20 a 30% talvez do setor como um todo, né, Talvez faça sentido. Enquanto nas empresas mais tradicionais, e eu acho que se a gente extrapolar para empresas ainda mais tecnológicas, a gente pode chegar a números elevados, né? A números que passem dos 50%, Dos 50%. mostrando a representatividade demográfica brasileira, de fato. E falando já um pouco de tendência, né, sobre essa questão da representatividade, tem alguma área em crescimento na logística que você vislumbre que as mulheres possam se destacar? Logística de última milha, entregas rápidas, mas outras áreas também? Eu acho que a gente pode pensar tanto dentro do escritório quanto fora do escritório. E aí, quando a gente pensa assim na logística de última milha, a gente vê cada vez mais motoristas, mulheres parceiras se cadastrando, né, e fazendo serviços excelentes. E quando a gente olha para a parte interna, tecnológica, a área de dados, que ela é uma área que também passa por muitas mudanças nesses últimos tempos, ela tem se tornado cada vez menos fria. E uma mulher que consiga se aprimorar nisso, ela vai conseguir entregar ali uma visão holística do negócio, do mercado, que vai contribuir muito para o crescimento da área, da empresa e dela profissionalmente. Então, pensando e olhando para as pessoas que transitam e transitaram ali pelo meu dia a dia nas áreas de tecnologia, nas 2 empresas de tecnologia onde eu atuei, a área de growth, né, seja ela dentro de marketing ou fora, eu acho que ela é uma área com um potencial gigantesco para as mulheres, e eu acho que mulheres invistam nisso, vocês são muito boas em dados para isso. E as áreas, em geral, que elas demandam uma certa diplomacia diferente, mas com uma visão integrada.
com aquele saber contar o storytelling por Sim, trás do dado, né? Eu acho que isso é onde a gente tem um potencial de destaque muito grande. bacana. Eh, tecnologia e inovação vão ajudar a trazer outras oportunidades para as mulheres na logística? Com certeza. Não só pela flexibilidade, né, e por Uhum. trazer, por exemplo, outras oportunidades para essas mulheres. Então, de novo, voltando para aquelas mulheres que entregam, que fazem as entregas, eu acho que a tecnologia ela é, ela é a síntese de como elas podem fazer uma renda extra e manterem sua flexibilidade de cuidarem das suas casas, das suas famílias ou da sua própria vida no horário que elas quiserem, né, através da tecnologia, não tendo que estar ligadas a um serviço, um setor super tradicional de logística, que demandaria que elas se ausentassem por um período muito longo, de suas famílias, dos seus núcleos, né, seja ele comunitário ou familiar. E do lado do escritório, com certeza também a tecnologia, a inovação, ela permite que mais mulheres ingressem em áreas diferentes que atuem para a logística. Então, se antes a logística, ela pensava muito mais na parte de sorting, picking, roteirização, organizar quem ia fazer o transporte, hoje ela olha para muitas outras coisas. Hoje ela olha para marketing, hoje ela olha para as pessoas que estão trabalhando ali dentro, ela olha para o atendimento ao consumidor final de uma outra maneira, né? São áreas onde a contribuição da mulher ela tem só a enriquecer. Então as empresas também conseguem trabalhar esse outro lado e Perfeito. agregar áreas para dentro delas, que são áreas onde mulheres têm muito destaque também. Bom, eu compartilho da tua opinião e acho que tem muitas boas novidades para surgirem no mercado de trabalho feminino e aproximar as mulheres com tecnologia cada vez mais do setor de logística. E eu acho que isso é um benefício que pode trazer até um benefício econômico para o setor, né? Existem várias pesquisas, várias teses empresariais que ilustram e defendem as vantagens das mulheres participando de uma maneira mais equilibrada dentro do quadro das empresas, trazendo discussões mais ricas, diferentes perspectivas, que motivam a criação de um ambiente de trabalho mais criativo, mais disruptivo, na formação da cultura empresarial. A cultura empresarial positiva ela acaba trazendo um benefício muito grande para a satisfação dos funcionários, dos colaboradores, retenção de talentos, questões que são até óbvias. Nós mulheres consumimos, nós mulheres contratamos. Então, para eu ter uma boa conversa com o meu cliente ou para eu poder ter uma boa perspectiva sobre o consumidor num direcionamento de produto, eu tenho que ter diversidade dentro da minha empresa, né? Como é que eu vou enxergar bem o meu cliente se parte do meu público consumidor ou do meu público de tomada de decisão não está totalmente alinhado com os colaboradores que estão criando aquele produto dentro da empresa? E resultado econômico, né? Então, isso tudo pode trazer, no fundo, ganhos reais. Então, ajuda com a margem dos negócios. Tem algum exemplo de liderança feminina, Helena, que você já tenha experimentado na sua vida profissional, que reforça a importância da diversidade no ambiente corporativo? Eu posso citar, acho que vários ao longo da minha carreira inteira. Com certeza, a minha primeira chefe de todas no mercado financeiro, ela foi a porta de entrada, porque a gente fala bastante da predominância masculina no setor de logística, mas há 20 anos atrás, eu vou denunciar a minha idade agora, há 20 anos atrás, no mercado financeiro, em uma empresa com 20 pessoas, éramos 2 mulheres. Então, isso é muito gritante, Uhum. né? É uma diferença gigantesca. Então, ter ela ali, com certeza, mostrou que era possível. E ela era sócia, e ela era muito mais competente do que os outros sócios. E eu olhava para aquele e eu falava, gente, eu preciso, né? Eu posso. Eu posso, eu Uhum. posso. E aí a gente olha hoje, por exemplo, na Lalamove, a gente tem exemplos muito bons. A própria área de estratégia é liderada por uma mulher jovem, extremamente capaz, né? E que trouxe uma visão para a área de estratégia maravilhosa, assim,
olhando para dados, mas com uma humildade de trabalhar os dados com as outras áreas tão grande que faz a área de estratégia ter sentido, né? A área de estratégia não funciona sozinha. A gente olha para a nossa área de Public Affairs também, então como ela como exige essa diplomacia que, com certeza, uma mulher como a nossa gerente de Public Affairs consegue imprimir essa necessidade e trazer para a gente uma riqueza assim, de visões e de diálogo com os setores públicos tão importante, né, para uma empresa que está inserida num contexto Brasil. Então, eu acho que tem milhares de exemplos. Eu não vou falar do meu próprio exemplo, mas eu acho que também é um bom exemplo. Sim. Porque, assim, depois de 2 homens liderando a Lala Move Brasil, eu fui a primeira mulher a liderar a Lala Move Brasil. E enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta num cenário pós-pandêmico, num cenário de necessidade de crescimento, num cenário de curva de empresa de tecnologia, de startup, que já passa do seu ciclo inicial de crescimento acelerado, né, já entrando numa normalidade. Então, são desafios muito próprios. Muito ricos, Muito né? ricos. Eu falando um pouco dessa questão da pandemia, eu lendo sobre a empresa, eu fiz a matemática dos prazos, né? Eu falei, poxa, a Lala Move tem uma empresa de 10 anos, mas chegou no Brasil em 2019. E a Helena tá lá desde sempre. Desde o dia né? 1. Pois é. E logo depois disso, da entrada da empresa no Brasil, veio a pandemia. Né? E eu pensei, uau, que desafio, porque as entregas rápidas viraram uma necessidade absoluta, quase que da noite para o dia. Apesar de logística de última milha, de entregas rápidas já eram temas amplamente discutidos em fóruns de logística no Brasil, em altíssimo nível, e já eram praticadas há muitos anos em outros países de uma maneira muito profissional, como um setor reconhecido. De uma hora para outra, a Lala Move chega no Brasil e tem que enfrentar uma demanda tão grande. Que experiência deve ter sido isso, né? Com certeza. É óbvio que a gente traz uma experiência e uma bagagem muito anteriores a 2019, né, pela fundação da Lala Move, lá em 2013, em Hong Kong, com cidades, territórios, locais, com uma densidade populacional muito maior e com uma necessidade de escala muito maior. Então, a gente conta com esse conhecimento, né, do nosso headquarter e de outros países onde a Lala Move opera, que é tão rico para a gente conseguir colocar aqui um modelo que funcionasse e que conseguisse escalar rapidamente, também atendendo a essa demanda pungente. Mas eu acho que o pós-pandemia também foi um desafio muito grande, porque ninguém sabia o que ia acontecer com essa demanda de última milha, né? O que vai acontecer? Como é que o mercado vai se comportar? A gente brinca bastante internamente que esse é o primeiro Natal sem nada desde que estamos aqui, praticamente, porque o Natal do ano passado, a gente estava num cenário já pós-restrições da pandemia, mas teve Copa do Mundo. Então ele foi totalmente né, atípico também. A demanda ela teve muitas mudanças. E agora a gente está realmente enfrentando um ano pós-pandêmico, pleno. Com todas as nuances e características de sazonalidade que a gente entende que existem e que vão existir daqui para frente num cenário local, né, num cenário Brasil, que a gente possa enfrentar. Então, essa adaptabilidade, ela é essencial para a gente. Desde que a gente chegou, a gente passou por muitas transições, precisando crescer um negócio. E olha, a diversidade, ela traz muita riqueza para isso também. Ela permite uma flexibilidade, uma adaptação do negócio, dos nossos processos, do que a gente precisa dar prioridade ou não, muito maior, justamente porque a gente tem essa visão da diversidade em todos os campos dentro da empresa. Muito, muito bacana. A gente atua muito pela Aérea no setor de armazenagem urbana.
Eu acho que fomos um dos percursores a trabalhar com expansão de last mile para vários clientes no Brasil inteiro, inclusive durante a pandemia, né? A gente também enfrentou desafios incríveis. Eu tive os meus learn lessons também de como botar para rodar uma operação que fosse capaz de expandir clientes no Brasil inteiro com restrições onde o time não conseguia viajar, né? Então, foi uma experiência bem interessante. Mas o que eu percebi e eu percebo que os hábitos de consumo trouxeram mudanças substanciais para tudo que a gente faz. E como líderes das nossas empresas, a gente tem que entender isso intrinsecamente para poder projetar o futuro das companhias, né? E um ponto que me surpreende é que nós, como consumidores, com essa mudança dos hábitos, a gente ficou muito exigente. Então, ainda que pós-pandemia eu vejo alguns setores, né? Varejo está sofrendo um pouco, não é só em relação à mudança né? Não é pós-pandemia, tem aspecto de custo de oportunidade, taxa básica de juros muito alta, alto índice de financiamento, mas existe uma exigência do consumidor que não vai mudar. E nessa perspectiva, eu tenho para mim, aí você pode me corrigir ou não, mas que as entregas rápidas, essa democratização das entregas, é algo que não tem como voltar mais atrás. Isso é hábito. Eu vejo meu filho, eu tenho um filho de 17 anos, que para ele existem... tudo é prático, tudo tem que ser feito, resolvido no celular. Então, existe uma nova geração que está vindo onde isso faz parte da vida deles já. Não é novidade, né? Eu acho que nem é só a nova geração. Eu vou dar um exemplo, assim, muito simples. A minha mãe adora pedir farmácia pelo WhatsApp. Eles mandam lá a Move lá buscar e chega na hora. E ela tá super acostumada já a receber na hora o que ela tá pedindo da farmácia. Eu acho que a gente viu muitas mudanças, né, nos hábitos de consumo e, com certeza, a entrega rápida e barata, ela já é o status quo da venda, né? Ela já tá ali, é dado. A gente está indo já para um segundo patamar de necessidade. Então, ela já entra ali como uma obrigação de quem está vendendo, independente do tamanho de quem está vendendo, né? Já é algo esperado. Isso reforça a necessidade de democratização da entrega rápida, porque justamente como é que um pequeno produtor, um pequeno empreendedor, né? A gente fala as empresas de CPF, como é que ele vai concorrer com um grande marketplace que tem acesso a essa entrega super rápida, super expressa, né? Quando a gente trabalha nessas camadas, e aí, de novo, da diversidade também dos consumidores e dos clientes e dos usuários, a gente consegue efetivamente fazer e imprimir o nosso propósito, que é democratizar a logística no Brasil. Ou seja, entregas rápidas vão continuar muito rapidamente se desenvolvendo, com tudo. Helena, uma curiosidade no levantamento que a gente faz sobre os espaços urbanos para armazenagem dentro das cidades, a gente tem um banco de dados na Aérea que a gente mapeia o perfil dos espaços, a característica dos imóveis, né? E quem são os ocupantes desses imóveis. A gente começou a fazer isso há 3 anos atrás e cada ano a gente vai acrescentando mais informações nesse banco de dados. E quando a gente começou a fazer isso, originalmente os nossos bancos de dados eles eram de imóveis rodoviários, grandes centros de distribuição ou pequenos condomínios modulares. E a gente tinha esse mapeamento da demanda, quem ocupa esses espaços no Brasil. Quando a gente começou a virar os nossos olhos para a cidade, eu imaginei, antes de olhar os dados, que espaços ocupados na cidade, a maioria deve ser empresas de e-commerce. Eu me surpreendi como eu estava errada. E como o e-commerce, ele tem sim sua representatividade, mas ainda é muito pequeno, vis-à-vis o perfil de todas as empresas que ocupam os espaços, que tem uma característicazinha de um pequeno galpão, uma área de armazenagem, ou até um condomínio logístico dentro da cidade. A diversidade é gigantesca. O perfil de empresas, a quantidade de CNPJs ou CPFs, né, vestidos de CNPJs é gigante.
desde empresas de serviço, que tem algum grau pequeno de manufatura, armazenagem de produto médico a produto de pedaços da cadeia da produção da moda. É tão diverso, além, obviamente, de varejo, distribuidores, alimentos perecíveis, mas é impressionante essa diversidade. E a Lalamove, ela tem um perfil diversificado de clientes também? Como é que é a tua base? Eu acho que isso reforça, assim, essa tua pesquisa, ela reforça muito o cenário Brasil, né? E o cenário que a gente tenta tanto fomentar aqui, que é da democratização da logística. E aí você fala um pouco da diversidade de itens e produtos. Eu acho que é legal a gente falar. Eu falei um pouco da democratização da grande corporação até a empresa de CPF, mas a gente precisa também falar sobre a democratização dos tamanhos de entrega de última milha, de entrega expressa. Não é só um envelope, não é só uma blusinha, não é só uma capinha de celular que pode ser entregue na mesma hora. Um sofá, uma TV, algo muito grande pode ser entregue também no mesmo dia, na mesma hora. E nosso trabalho, acho que a nossa grande força é democratizar toda essa cadeia, seja ela de diversidade de usuários, consumidores, ou seja ela dos motoristas parceiros com seus diferentes tipos de veículos disponíveis dentro da plataforma, que vão fazer entregas de diferentes tamanhos também, né? Eu acho que essa para mim, isso é um ponto-chave da nossa virada e de por que é tão importante para a gente pintar o Brasil de laranja, porque muitas vezes a gente pensa só na demanda e na necessidade imediata que você pede uma comida para você consumir naquela hora, né? Mas quem pensa que um artesão precisa receber bobinas e bobinas de um material que não vai caber em um carro? Ninguém pensa. E o tempo que ele vai economizar recebendo aquilo de forma rápida, né, com uma logística terceirizada. Sim, a eficiência que ele ganha, a disponibilidade de tempo que ele dele ganha, próprio, tendo alguém para cuidar dessa parte da logística. E olha como isso beneficia também as mulheres, porque as mulheres com as suas jornadas duplas, triplas, sei lá mais quantas, o tempo que elas gastariam com a logística de ir atrás dos insumos para sua produção ou entregar os seus próprios produtos, elas podem despender para fomentar o seu próprio negócio. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouquinho ainda sobre o setor, recentemente houve a divulgação do parecer favorável ao Ministério Público do Trabalho referente contra a Uber, né? Onde se acatam as reclamações da Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo. Isso teve uma repercussão forte no setor, ainda que muitos advogados de escritórios tradicionais com forte atuação no setor trabalhista tenham se manifestado que a expectativa é que essa sentença seja reformada e seja rediscutida em esferas superiores, isso gerou uma discussão no setor, né? Sobre necessidades regulatórias, enfim. A Lalamove tem participado disso? Tem contribuído com isso de alguma maneira? Você pode contextualizar um pouco o tema? A Lalamove, ela faz parte de uma associação chamada Mobitech, é uma associação da qual outras empresas fazem parte e que ela defende há muito tempo a necessidade de inclusão desses motoristas autônomos no sistema previdenciário do Brasil. A Mobitech e os integrantes da Mobitech tiveram cadeira dentro do grupo de trabalho criado pelo Ministério do Trabalho para discutir isso, né, e para se tentar chegar a uma solução. E a gente tem participado ativamente das conversas e discussões para que seja possível criar uma saída aqui no Brasil, seja ela fazendo luz a saídas externas ou sendo ela pioneira, que eu acho que seria muito importante, para que a gente garanta esse propósito de inclusão previdenciária, que é algo já defendido nas cartas de princípios divulgadas pela Mobitech já há alguns anos. Se eu não me engano, há quase 2 anos já. Eu acho que existe uma expectativa, né, do setor que venha a existir uma regulamentação. E eu acho que, no fundo, tudo o que aconteceu é positivo para que se chegue a
a um termo, né? A um bom termo. Helena, eu queria voltar um pouco para a questão feminina e acho que muitas mulheres que estão nos assistindo vão ter... acho que muitas mulheres que estão nos assistindo vão ter bastante curiosidade em relação a isso. Quais os conselhos que você daria, Helena, para uma mulher que te assiste, te admira, seja alguém que está te conhecendo agora pela primeira vez, ou alguém que trabalha com você, ou alguém que está pensando, ou uma mulher que está pensando em ingressar nesse setor logístico? Que dica de carreira, que conselho que você poderia dar? Uma carreira totalmente não linear como a minha, é difícil você encontrar um ponto, você fala, não, eu vou fazer exatamente o que ela fez, acho que isso não dá para eu dar de conselho. O que eu posso dar de conselho é não desistir. Mas não é só não desistir de ir atrás do que você quer. Eu acho que todas as mulheres entendem a necessidade cada vez maior de qualificação, de destaque dentro do mercado de trabalho. Então, olhar, por exemplo, para dados, para tecnologia, como isso é essencial, independente da tua função ou da carreira que você queira seguir, né? Esse olhar lógico, numérico, ele é muito importante. Mas pensando assim em como os desafios que a gente enfrenta, seja na área de logística, seja em qualquer outro setor, que uma mulher vai enfrentar, é essa constante cobrança própria sobre o não falhar. E o que a gente se impõe de barreira, porque a gente tem medo de falhar ali na frente. Então, a gente fala muito da autossabotagem, eu acho que eu ultrapasso um pouco esse conceito da autossabotagem. Acho que a gente não arrisca porque a gente tem um perfil de não aprender a falhar ou a lidar com as próprias falhas de forma a seguir em frente depois que isso acontece A gente de se maneira importa natural. demais, né? A gente se importa demais. E isso acaba criando um peso. É como se fosse muito nossa culpa falhar, né? E às vezes você vai lá, fez tudo certo, tudo que você podia fazer tá ali entregue, mas alguma coisa vai escapar. Vai escapar, alguma entrega de alguém escapou. E a gente às vezes acha que é responsável pela entrega do outro. Que não fez, que não a deu parte certo dele. Porque você não fez bem a sua parte, é verdade. E isso acho que é um espelhamento do que a gente vive nas nossas vidas pessoais, né? No nosso ambiente pessoal, dessa cobrança por tudo dar certo, porque se alguma coisa não der certo dentro de casa é nossa culpa. Né? Se acabou o leite, é porque a gente não fez a lista do supermercado do jeito certo, não pensou melhor. Não é assim. Eu penso muito por esse lado de a responsabilidade ela é dividida, os trabalhos eles são divididos, senão eu receberia um salário equivalente ao de todo mundo e faria o trabalho de todo mundo. Né? Cada um tá ali fazendo o seu papel e a sua entrega é a sua entrega. Né? Às vezes um projeto não vai para frente, às vezes uma entrega completa não vai para frente porque um outro elemento não deu certo. E esse mesmo ponto que você colocou em relação ao comportamento feminino, que eu coloquei no contexto de que a mulher se importa muito, isso às vezes faz com como ela leva muito a sério aquilo que ela entrega e como ela se sente emocionalmente impactada pela não entrega de uma maneira profunda. Isso é um fator limitador, mas ao mesmo tempo isso é uma grande vantagem competitiva, porque a gente se importa, né? A gente cuida, a gente quer ver a coisa perfeita. Então, ter um good balance, um bom equilíbrio, manter, não sofrer por antecipação, mas fazer o que você falou, que eu achei muito bacana. Ter a coragem. Você falou, né, no comecinho da nossa conversa, que você se preparou para um desafio maior. Você quis isso, Helena. Eu acho que isso é muito legal. A coragem de se desafiar sem tanto medo de vai dar certo, vai dar errado, vai corrigindo, né, na curva. A gente esquece que eu acho que dentro da nossa formação social, a gente é muito preparada
para o vai e volta, para ser resiliente, né? E se alguma coisa, se aquele passo grande não deu certo, a gente consegue voltar e dar outro passo grande depois, né? E a gente esquece muito disso, desse poder que a gente tem. Às vezes a gente pensa que isso é só na nossa vida pessoal, isso pode ser em qualquer aspecto da nossa vida, né? Então, se eu posso dar um conselho para as mulheres, é justamente esse. A gente tem essa capacidade, a gente tem a capacidade de errar, gente. A gente tem a capacidade de errar. E a gente tem uma grande capacidade de se errar, a gente rever o que a gente erra, a gente entende o que a gente erra, e a gente vai fazer muito melhor. Adapta e faz melhor. A gente adapta e faz melhor. Aí. E você falou um pouco da vantagem competitiva da entrega. A gente se sente, às vezes, tão responsável por uma entrega que eu vejo muitas mulheres fazendo além do que elas deveriam fazer por essa entrega. Então, reconhecer também as mulheres que estão fazendo além é muito importante, né? Quando você, já mulher, que tem uma posição que pode promover outras mulheres, seja essa pessoa que puxa as outras mulheres para cima, né? Porque a gente sabe o quanto é desafiador dentro de algumas áreas, dentro de determinados contextos, que essa mulher cresça da mesma forma que outros homens, né, crescem. Então, estar numa posição de liderança te traz essa responsabilidade. Traz uma responsabilidade. Perfeito. De puxar outras mulheres. Maravilha. Helena, foi um grande prazer estar aqui junto com você. Muito obrigada por toda a sua contribuição. Parabéns de novo pela sua trajetória. E vamos celebrar o Dia do Empreendedorismo Feminino, porque somos todas empreendedoras. Obrigada por me receber, por uma conversa com tanto acolhimento. A gente já participa de algumas conversas e é muito difícil, assim, também como mulheres termos conversas abertas, onde os temas vão e voltam. E que a gente saiba voltar para o que a gente precisa e ter esse respeito e reciprocidade também do acolhimento das palavras. Obrigada, Clarice. Obrigada. Encerramos, então, nosso primeiro episódio do webinar Mulheres na Logística. Nos vemos na próxima.